Meus amigos, um grande abraço. Que jeito de começar o final de semana, né? Uma sexta-feira com o Santos perdendo para o Novo Horizontino em pleno Pacaembu por 1-0. Mais do que isso, perdendo a liderança do grupo, porque, por luxo, né? A Federação Paulista de Futebol conseguiu colocar o Santos no grupo mais encardido do Campeonato Paulista, com a Ponte, que é tradicional, com o São Caetano, que tem uma tradição importante também entre os times do interior, e o Red Bull, que tem um investimento absurdo para um time do tamanho do Red Bull. Então, como eu disse, o Santos conseguiu ir para o grupo mais difícil do Campeonato Paulista. Ah, mas o que tem a ver o Novo Horizontino com isso? Claro, você tem algumas outras boas equipes no Campeonato Paulista. O campeonato estadual mais forte do Brasil, com times que perambulam pelas séries A e B do campeonato e que começam sempre a treinar muito antes, enquanto o Santos, assim como outros grandes times, vivem um processo de montagem e até de remontagem. Eu usei esse argumento outro dia para justificar o mau resultado do Santos, prometo que não vou usá-lo novamente. Com as estatísticas nas mãos e vendo o jogo, o Santos teve de novo na faixa de 70% de posse de bola e na faixa de quase 20 finalizações. Porém, a gente precisa começar a discutir, e eu estou de amarelo hoje aqui, não para fazer uma comemoração à vitória do Novo Horizontino, obviamente, isso seria um autêntico absurdo, mas é o amarelo do alerta. É preciso acender o sinal de alerta, ligar o interruptor do sinal de alerta. Por quê? Porque nada adianta você ter uma super posse de bola, você ter um número absurdo de finalizações e ficar claro que quando você pega um adversário tecnicamente inferior, a dificuldade é grande. Isso pode acontecer no Campeonato Paulista, na fase de quartas de final e até de semifinal. O Ituano ou o Oeste podem sair do grupo do São Paulo, né? E até pela questão da pontuação, o Santos acabar tendo como adversário, caso se classifique nas quartas de final, que enfrentar um time desses. E é o time que vai fazer o cover do Chelsea contra o Barcelona. Lembram, senhores? Pois é. Vai estacionar o ônibus e vai especular uma bola ou duas, que foi o que fez o Grêmio Novo Horizonte. Então, assim, eu não estou aqui para caçar bruxas, entendo a explicação do Sampaoli, entendo as dificuldades de não ter o Gustavo Henrique, de não ter o Derlis, que é um atacante que não é centroavante, mas que tem aquela coisa, né, aquela vontade de buscar o gol sempre, de não ter o Alisson, que dá um poder de marcação ali na cabeça de área muito forte, mas não vou justificar também a derrota do Santos por conta destas ausências. Acho que tem jogador no elenco que cresceu muito nas mãos do Sampaoli e acho que tem jogadores que ainda estão em processo de chegar em tal patamar e outros que precisam ficar atentos em relação ao futuro. Não estou culpando ninguém, não estou culpando o jogador, mas desculpa, eu não posso admitir e achar normal o Santos perder no Pacaembu para o Novo Horizontino. Jamais, em tempo algum, vou admitir que o Santos, vou achar normal que o Santos perca um jogo para um time deste quilate, deste patamar. Não é nenhuma sumidade do futebol brasileiro, não estamos falando aqui do time que está encantando multidões, das equipes do interior que eu vi, e eu já citei duas, o time do Ituano e o Red Bull são, sem dúvida, as melhores. Se daqui a algumas semanas o Novo Horizontino for campeão, os senhores vão pegar no meu pé. Mas eu estou duvidando que esse tipo de coisa, sinceramente, possa acontecer. Enfim, eu até me segurei um pouco hoje para não comentar nada em rede social. Demorei um pouco para gravar o vídeo, para não parecer modo corneta, manja? Modo corneta? Sem modo corneta, mas o modo da cobrança, né? Não é porque todos nós estamos fechados com o Sampaoli que a gente tem que fechar os olhos para apresentações ruins da equipe. E esse objetivo, traçado anteriormente, não pode ser perdido. Agora o Santos não depende mais dele, ou não poderia ser perdido, de ficar em primeiro lugar no grupo, ser o primeiro lugar na classificação geral.
o que vai interferir na vida do Santos ser segundo no grupo do Red Bull? Bom, basicamente nada, porque eu não sei o que se passa na cabeça dos dirigentes da equipe da RBR, né, tipo Fórmula 1, né, ou RB Brasil, como dizem alguns, porque na próxima fase, se o Santos jogar a primeira no Pacaembu e a segunda fora, essa segunda fora pode ser até mesmo no Pacaembu, com mais torcida, ou até no Moisés Lucarelli, também com um percentual maior de torcedores. Enfim, o Santos não vai jogar contra a torcida nesta etapa, até porque no Campeonato Paulista não tem a questão da campanha dar direito à vantagem do empate, é só realmente o mando de campo que prevalece. Mas de qualquer forma, repito, fica o sinal de alerta ligado. O Red Bull é um time que tem qualidade, tanto é que tem um jogador que desperta o interesse do Santos, e para que o pior não aconteça, além de dar uma secada no adversário, o Santos tem que ganhar do Botafogo em Ribeirão Preto na próxima quarta-feira, até para entrar com uma moral reabilitada na próxima fase. Os senhores imaginem entrar, um time que foi tão decantado e tão badalado, entrar na próxima fase tomando duas traulitadas, uma do Novo Horizontino e outra do Botafogo. Como é que chega a confiança? Como é que chega o moral desse time, né? Então tem um aspecto psicológico aí que é bastante importante, é bastante relevante. Então torço e espero que o Santos se recupere, porque apesar de alguns aí dizerem que o Campeonato Paulista não serve para nada, se você acha que o Campeonato Paulista não serve para nada, não assiste. Eu acho que serve. Você ganha de 19 adversários, 18, 16, enfim, e levanta um troféu no final. Pega um dinheiro, pega um troféu bonito, dourado, põe lá no seu memorial e tira a onda no dia seguinte dos rivais. É isso que é o futebol. Ah, não classifica para isso, não classifica para aquilo. Tá bom, é pré-temporada, tudo bem. Então, se não gosta, não vê. Se acha que não serve para nada, não assista. E não me venha dizer que o Campeonato Paulista tira o foco para outras competições. O Santos ganhou Copa do Brasil estadual e ganhou Libertadores estadual no mesmo ano. Então, devagar com esse tipo de comparação. Eu quero que o Santos seja campeão paulista. Eu quero que depois ganhe a Copa do Brasil e ganhe o Campeonato Brasileiro. Só que a Copa do Brasil está longe. O Campeonato Brasileiro mais ainda. O para hoje é o Campeonato Paulista. Então, lamento a derrota, entendo as explicações do treinador, dos jogadores nós não tivemos quase nenhuma explicação. Entendo que os adversários estão super motivados contra o Santos, que estão estudando o Santos, né? A zona de conforto de alguns treinadores parece que acabou, os caras estão realmente correndo atrás do argentino, literalmente. Então os caras estão mais espertos para jogar contra o Santos, e o Santos tem que começar a preparar o seu contra-veneno. Ou vai ter dificuldades contra os chamados pequenos em próximas etapas aí da temporada do futebol brasileiro, tá certo? Então, meus amigos, é isso. Vamos aproveitar aí o final de semana e o início da próxima semana para refletir, os dirigentes também, porque o Santos também, e desculpe a repetição da palavra, suspendeu algumas bolas na área e esse time não tem centroavante. Precisa de centroavante para ser ofensivo? Não. Porém, em alguns jogos é importante que tenha. O Pérez está voltando daqui a pouco da sua viagem, não sei se na bagagem vai trazer um 9, não sei se para agora, se para mata-mata do Campeonato Paulista ou se só para o Campeonato Brasileiro. Mas que precisa do tal 9 para jogar de forma diferente, eu tenho absoluta certeza que precisa. Seja ele qual for, claro que desde que seja um jogador de condição técnica aceitável, razoável, nenhum Nilson da vida chegando por aí para só compor elenco, tá certo? Para compor elenco tem os meninos, tem o Felipe Cardoso, que é presente do Cuca, foi deixado aí pelo ex-treinador que agora está no São Paulo, né? E que precisa ser utilizado também. É jovem, pode melhorar, mas o Santos precisa de um cara pronto, numa necessidade para fazer um pivô, porque não adianta nada você ter os caras rápidos na ponta, não tem alguém para fazer uma parede, um pivô, aproveitar essa bola aérea para fazer um gol de cabeça, né? O Santos precisa disso. Então o Pérez que volte da sua viagem, com retrofit, com CT da base, se possível, com patrocínio master e com um camisa 9. Aliás, só para encerrar mesmo agora, porque eu até tinha
pensado e tinha prometido, né, produção, que eu não ia falar muita coisa, mas não me aguento. Eu preciso dizer algumas coisas. O vídeo passado, falando da Vila Belmiro, eu quero que os senhores que eventualmente tenham criticado, 20 mil lugares, é jogar dinheiro fora. Jogar dinheiro fora, 20 mil lugares. Não vale a pena. Ponham a mão nas vossas consciências antes de falar um negócio desse. O Santos jogou no Pacaembu de novo para 10 mil pessoas. O Santos jogou o Campeonato Paulista inteiro no Pacaembu. É uma questão de reflexão e de postura da torcida. O problema não é a Vila Belmiro e nem o Pacaembu. O problema é o torcedor. O problema é a torcida do Santos não ter esse engajamento com o time, apesar de estar jogando bem. Então, assim, o cara que fala que é jogar dinheiro fora, colocar 20 mil pessoas na Vila, a Vila lota com 13. Hoje, estatisticamente, lota com 13. Então, se colocar 20 mil bonitinho, todo jogo, tá ótimo. Precisou de algo maior, vai para o Pacaembu. É megalomania, isso é rei na barriga, é mania de querer ser mais do que pode ser. Não estou dizendo que o Santos não seja um time que poderia ter um estádio para 50 mil pessoas, até poderia, tem torcida para 50 mil pessoas. Mas se em todo santo jogo tivesse 38 mil no Pacaembu e 15 mil na Vila e ficasse 10 mil do lado de fora, eu seria o primeiro a justificar. Porra, precisamos mesmo de um estádio de 30 a 40 mil pessoas. Mas como é que vocês querem um estádio de 30 a 40 mil com essa média? Ah, mas tem que melhorar, programa de sócio, ok, entendo. Então vamos pela realidade atual, que é essa. Não adianta querer construir um negócio gigantesco e nababesco se não tem a possibilidade de um retorno imediato. Então é isso, tá certo? Espero que os senhores entendam, eu sou bastante claro quando eu explico as coisas. Só que eu tenho um defeito, eu não jogo para a torcida, eu não faço média. Se eu fosse bom de fazer média, eu era padeiro, né? Para falar o que os caras querem ouvir, eu não falo o que os caras querem ouvir, eu falo o que eu acho correto. Vocês, qualquer um, tem o direito de concordar ou discordar, desde que seja de forma educada e com um argumento. Argumentando, falando o que se escreva, grave um vídeo, faz qualquer coisa. Mas argumente e diga os porquês. Não simplesmente ficar xingando, reclamando, usando de subterfúgios, tá certo? É o meu pensamento, Posso estar errado, não sou o dono da verdade. Mas até que me provem ao contrário, eu acho que o correto é assim, tá certo? Perdoe um pouco do mau humor e do amargor e da ranzinzice, porque, sinceramente, não estava nos planos ver o Santos perder para o Novo Horizontino. Se tem gente que perde e acha engraçado, que fica tudo bem, ok, eu não. Eu não acho graça em perder para o Novo Horizontino. Tá certo, meus amigos? É isso. Quando a gente vai voltar, não sei. Em edição extraordinária em breve aqui no canal, tá certo? Mesmo assim, agradeço, peço até desculpas pelo mau humor. Nós nos vemos no próximo vídeo. Curta aí este nosso vídeo de hoje, tá certo? Se inscreva no canal, você que não é inscrito, ative lá o sininho para receber as notificações. Nos vemos em breve, tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.